Olá pessoal, agora a gente vai montar o nosso computador. Quer dizer, agora é o último passo, a gente vai complementar montando o computador. A gente já viu como a gente faz a nossa CPU, a gente precisa integrar os componentes externamente para montar o nosso computador. Tá? O que a gente já tem aqui? A gente já viu exatamente no conjunto de slides passados sobre a nossa CPU. Nós temos a memória de instruções, nós temos a memória de dados, e a gente tem uma abstração que é capaz de, um computador que é capaz de executar os programas escritos na linguagem de máquina hack. E a gente vai, então, construir o nosso computador em cima exatamente de todos os chips que a gente já fez até aqui. Então, uma CPU hack, ela tem exatamente essa cara, tá? A gente já viu essa CPU, tá? A gente já olhou um pouquinho de detalhes dela. Ela é capaz de executar instruções hack, é capaz de detectar que instrução ela vai executar posteriormente. Essa é a nossa CPU, a gente já viu a implementação até agora há pouco. Tá? Próximos componentes, então, a gente vai começar a falar sobre a memória. A gente já viu a memória, só que tem uma diferençazinha, né? A gente sabe que eu tenho um pedaço aqui que é a RAM, um pedaço aqui que é a nossa tela, né? A gente já viu, o screen, e um pedaço que é o keyboard. Um pedaço que é o nosso teclado, né? Então a gente tem exatamente que diferenciar essa memória em pedaços. Então no fundo a gente tem um componentezão que tem três componentes dentro. E é importante que vocês já viram como dividir o endereço, né? Então você tem que pegar o endereço de 15 bits. E se ele é de 0 a 16.383, ele vem para a memória de dados. Se ele tem esse outro intervalo, 16.384 até 24.575, ele vai para o segundo pedaço. E se ele é 24.576, ele vai para o nosso terceiro pedaço. Tá? Então aqui a gente tem uma forma de olhar esses componentes e a gente vai trabalhar exatamente para gerar a nossa memória. Então a nossa implementação ela é um pouquinho diferente, só pegando os endereços aqui. E parece para o processador, lembra que o processador manda um dado para a memória, manda um endereço para a memória, ele não sabe exatamente se é memória RAM ou se é algum outro componente. Parece aqui que ele está fazendo coisa diferente, mas do ponto de vista dele, ele simplesmente manda o endereço para fora, como acontece em todos os computadores, ele manda o endereço para fora e alguém lá fora é capaz de detectar o que está acontecendo e gerenciar e trabalhar com ele para frente, tá bom? Nosso componente de RAM, então, a gente já conhece, certo? A gente já viu no nosso projeto 3, a gente já fez a RAM 16K, que legal, já está pronto, certo? O componente tela, o que acontece? A gente já viu um pouco da tela, não é verdade? A gente já viu um pouco como funciona a nossa tela, a gente já tem aquela nossa ideia, que são palavras de 16 bits, cada palavra de 16 bits pega um pedacinho aqui, se eu tenho este bit aqui igual a 1, eu tenho este ponto aqui aceso, né? Então a gente já tem essa operação, a gente já sabe fazer a nossa conta, certo? E para facilitar um pouco a vida de vocês, já existe um chip pronto, built-in, então vocês não precisam implementar, chamado tela. Vocês não vão ter que implementar a tela, já existe um chip, um componente pronto com chamado tela. O que é que acontece quando você roda esse cara, certo? Quando você roda o seu componente, faz uma escrita nesse screen, o simulador automaticamente desenha uma tela para você. E, obviamente, a mesma coisa acontece com o teclado, né? Então a gente já tinha uma ideia do teclado, a gente já falou do modelo de programação, apertou a tecla K, ele vai retornar o valor 75 e você vai ler esse valor aqui na sua memória, tá? Ok? E quando não tem nenhuma tecla apertada, ele tem o valor zero, então você pode ler daquela posição de memória, você vai lendo enquanto tem zero ali, significa que não apertou nada, quando aparece alguma coisa, a pessoa programou e já digitou alguma tecla. A gente também viu o conjunto de caracteres, isso aqui já tinha no capítulo passado, a gente está trazendo esse slide só para relembrar, e assim como a nossa tela, nós temos um componente pronto já para isso, que é um chip built-in. E olha que interessante, é um chip que só tem out, certo? Então você não tem in. Então na hora que você colocar esse cara aqui, você não manda endereço para cá, né? Tudo bem? Você não vai mandar endereço e você não manda in para ele, você simplesmente liga ele no out. Tá? O que acontece? O endereço aqui, na realidade, quando você vai implementar, lembra que quando você implementa esses valores, você sempre faz um multiplexador, né? Então você vai ter esse cara aqui e alguma coisa baseada no endereço é feito na seleção, né? Você vai ter alguma lógica baseada nesse endereço que vai ser usada para a seleção.
Tudo bem? Então eu tenho um endereço de 15 bits, vamos olhar um pouquinho mais em detalhe disso. Eu tenho um endereço de 15 bits. A gente vai pegar os dois endereços, bits superiores do endereço, tá? Por que esses bits superiores? Se esse cara aqui é 0, significa que eu estou no endereço de 0 até 16.383. Então, se esse cara aqui é 0, eu estou na memória RAM. Se esse cara aqui é 00 ou 01, significa que eu estou na memória RAM. Por outro lado, se o primeiro cara é 1 e 0, significa que a gente está vindo na faixa do chip, que tem 8K, e se é 1 e 1, significa que a gente está indo na faixa do teclado. Aí você pode perguntar, poxa, mas o teclado só tem uma palavra, né? A gente descarta as outras, já que não tem utilidade, certo? Não tem mais nada para cá, a gente pode claramente descartar as outras. A gente poderia fazer uma lógica que proibisse, só deixasse aquela posição específica, mas dá para fazer uma lógica mais simplificada, onde quando é 1, 1 aqui, você ganha o teclado. Então, só relembrando, eu tenho 4 opções, eu tenho 00, 01, 10, 11, o que significa que o nosso multiplexador, que eu vou apagar para desenhar direito aqui, né? O nosso multiplexador aqui, ele vai ter 4 entradas. E a gente faz o seguinte, eu pego a entrada da minha RAM, trago para cá e trago ela 2 vezes, certo? E aí eu pego a do teclado, boto uma aqui. E eu pego a da tela, eu coloco uma ali, e pego do teclado e coloco lá. Por que eu tive que fazer a RAM 2 vezes? Porque a RAM precisa de 15 bits. Então, na realidade, quando eu uso a RAM, eu vou tanto fornecer o bit 14 e o 14 aqui, mas eu também vou fornecer o bit 14 aqui, junto com todos os outros até o bit 0. Tá? Então o bit 14 aparece em 2 lugares, e como ele aparece em 2 lugares e eu preciso da RAM ali, a gente faz ele mapeado 2 vezes. Tá? Daria para otimizar, daria para tentar, na realidade, trabalhar com o teclado com uma forma mais sistemática, mas a gente não faz isso nesse momento. Tá bom? Dado que nós já temos os componentes, então fica fácil da gente gerenciar e trabalhar com a nossa saída. Tudo bem? Bom, próximo pedaço então passa a ser a nossa memória de instruções, tá? A nossa memória de instruções, ela vai ter que fazer a operação de carregar o programa na memória de instruções, quer dizer, na hora de rodar um computador, eu tenho que carregar o programa. A gente tem um botão de reset também, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem um programa, eu aperto reset e vou para a posição 0 dela. Tá? Então é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente consegue trabalhar aqui. Ela é uma memória que recebe 15 bits de endereço, né? Ok? Então ela recebe 15 bits de endereço, e aí ela tem o sinal de reset que me ajuda a selecionar. Tá? Tem uma coisa importante aqui, que é quando a gente está pensando em implementação de hardware, a gente vai ter um chip de ROM, quer dizer, um chip que tem o código lá dentro. Como a gente está falando no simulador, os programas estão armazenados no seu computador. Então, o programa que está armazenado no seu computador, eu não tenho esse programa disponível, certo, para lá. Então, a gente precisa dar um jeito da nossa memória funcionar. E a forma mais simples que a gente consegue fazer é que vai existir um componente também built-in chamado ROM32K, certo? E ele está implementado no simulador. E na hora que você usa esse componente, toda vez que você carrega esse componente, ele é uma memória que só tem leitura, também tem 16 bits, tem 32K, mas ele tem a capacidade de carregar um programa que você configurou lá. Então fica um pouco mais fácil para você gerenciar. Com isso a gente monta o nosso componente, lembrando que a nossa memória, ela é uma memória que tem espaço ali, no caso de endereçamento dela, tem espaço tanto da tela quanto do teclado. Tudo bem? É isso aqui que a gente tem para falar sobre o nosso processador, sobre o nosso computador. Então agora a gente já consegue montar esse computador. Eu vou avançar um pouquinho, porque nós temos uns slides agora falando sobre o projeto, e eu queria dar uma visão um pouco maior para vocês, que é aonde a gente chegou no nosso livro. E é interessante que a gente começou com as nossas portas lógicas. A partir das portas lógicas, nós implementamos somador de um lado, implementamos registradores dos outros, e a gente foi construindo até chegar no nosso computador. Então, se a gente for numerar,
Nós temos um projeto 1 sobre porta lógica, nós temos um projeto 2 que fala sobre somador e ALU, nós temos o projeto 3 que falou sobre registradores, o PC e a memória RAM, e nós vamos ter o projeto, no caso o 4 foi assembly, né, então o 4 vocês só programaram, e nós temos o projeto 5 que vai falar sobre a montagem do nosso computador, montando a CPU, a memória e o próprio computador. Então assim, a gente faz a nossa jornada, a gente chega num ponto bem importante da nossa jornada aqui, que é vocês serem capazes de montar um computador inteiro, terem aprendido a programar, e eu acho que isso aqui é o fecho importante para a gente. No capítulo passado você aprendeu a programar, nesse capítulo aqui você aprende a fazer um computador que roda exatamente o seu programa. Ok, pessoal? Com isso, a gente faz um fecho nesse livro, certo? A gente está com esse livro como sendo o material que a gente está usando até a primeira prova. Então, todo o texto está lá, todos os slides estão lá na página da disciplina. O material, eu tenho esses vídeos aqui para vocês. A gente vai andando e agora a gente chega no material que a gente cobra até a primeira prova, tá? E depois, na segunda parte da disciplina, a gente vai usar outro material, conforme consta na página da disciplina também, tá bom? Então a gente vai começar no segundo metade, não vou falar muito agora, mas a gente vai falar sobre o processador ARM e sobre as instruções do processador ARM como segunda parte. Bom, vamos fechar isso aqui. O projeto de vocês é montar esse computador e rodar esse computador direto no simulador de vocês, tá bom? Obrigado, até mais então.